Nas imagens tremidas de uma fita caseira, vemos Amber Hagerman, uma garotinha de apenas 9 anos, sorrindo timidamente para a câmera. Ela brinca, conversa com a família, o vento bagunça seus cabelos castanhos. Ninguém poderia imaginar que aquelas seriam as últimas imagens de sua vida. Em 13 de janeiro de 1996, uma tarde ensolarada no Texas, Amber saiu para andar de bicicleta perto de casa. Minutos depois, uma testemunha viu um homem agarrá-la e colocá-la à força em uma caminhonete preta, que desapareceu pela rua. O que aconteceu nos 4 dias seguintes chocou o país e daria origem ao sistema de alerta que hoje salva milhares de crianças pelo mundo, conhecido como Amber Alert. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Crimes do Passado. Eu sou a Glaciele e hoje nós vamos ver o caso de Amber Hagerman. Era uma menina de apenas 9 anos que acabou passando por uma tragédia, mas que deixou seu legado para todo o mundo como forma de esperança. Portanto, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder as notificações e bora ao caso de hoje. Amber Renee Hagerman nasceu em 25 de novembro de 1986 em Arlington, Texas. Ela é filha de Donna Williams e Richard Hagerman. Ela era uma criança como todas as outras. Ela amava brincar com suas Barbies, rir, brincar com o seu irmão e andar com sua bicicleta com detalhes coloridos. O seu sonho era ser professora. A família de Amber era humilde. A sua mãe, Donna, era uma mulher solteira que criava Amber e seu irmão mais novo, Ricky, com dificuldades financeiras. Em 1995, eles chegaram a participar de um documentário sobre famílias que viviam com a ajuda do governo. Era uma forma de dar voz aos invisíveis, mas mal sabiam que aquelas seriam as últimas imagens de Amber com vida. Havia pouco tempo que os pais de Amber haviam se separado, mas a mãe de Amber, a dona, era uma mulher muito responsável que queria dar para seus filhos o melhor que ela pudesse. Portanto, ela alugou um apartamento e foi morar com os seus filhos. Ela precisava da ajuda da assistência social, mas ela também tinha 2 empregos e estava concluindo o high school, que seria o ensino médio nosso. Com isso, a infância de Amber foi marcada por muito carinho, mas também por certas dificuldades. Mas nada tirava o sorriso e a alegria daquela criança, ao qual é visível ver nesse documentário local que foi gravado na década de 1990, para ser mais exata, foi gravada no segundo semestre de 1995. Então, nós podemos ver duas crianças felizes que moram com a sua mãe. E o pai de Amber, Richard Hagman, ele aparecia ocasionalmente para ver as crianças, mas sempre que ele comparecia, ele trazia muito carinho e atenção para os seus filhos. Entretanto, o que aconteceu em janeiro de 1996 mudou o rumo dessa família. Em 13 de janeiro de 1996, era uma tarde ensolarada na cidade de Arlington, no Texas. Amber foi passear com a sua mãe e o seu irmão na casa dos avós maternos, que ficava em outro bairro. Era um bairro considerado até então muito seguro, pois a própria mãe da Amber havia nascido e crescido naquele bairro e brincado nas mesmas ruas que as crianças que estavam ali. Portanto, quando Amber e seu irmão perguntaram para sua mãe se eles poderiam andar de bicicleta no quarteirão, eles não viram problema. A única coisa que foi falado para eles, de tanto seus avós como sua mãe falou, é que era para eles não saírem do quarteirão, permanecer ali próximo à casa deles. Entretanto, aproximadamente 2 quadras acima da casa dos avós de Amber, existia um local que estava previamente abandonado e ali existia um estacionamento. As crianças comumente iam lá para brincar, porque existia uma rampa, né, nesse estacionamento, então as crianças se empolgavam e ficavam ali um tempo a mais brincando naquela rampa com suas bicicletas, patins, enfim, com o que eles tinham levado. Após um tempo que a Amber chegou lá com o Rick acabou cansando, pois o seu irmão tinha apenas 5 anos nessa época. Foi então que ele decidiu que ele deveria voltar para casa. Afinal de contas, ele nem estava mais na região onde seus avós e sua mãe haviam falado para eles ficarem. Quando ele falou isso para a Amber
segundo Rick, falou que ela não gostaria de voltar para casa naquele momento e que era para ele retornar sozinho. Quando Rick chegou na casa dos seus avós, o seu avô estava trabalhando na garagem e imediatamente perguntou sobre Amber. Rick simplesmente respondeu que ela não quis vir embora. O seu avô perguntou onde ela estava e ele respondeu que ela estava naquele estacionamento que até então não foi permitido para ela ir. O seu avô falou então: pega sua bicicleta e volta lá no estacionamento procurar a sua irmã e diz para ela vir para casa. Rick pegou sua bicicleta. É estranho falar isso, né? Porque ele só tinha 5 anos, mas vamos pensar que era 1996, então não existia assim aquela preocupação, principalmente se fosse no bairro, né? Era um lugar tranquilo, então não pensaria que aconteceria algo, né? Não, algo ruim com as crianças. Então, uma criança de 5 anos podia possivelmente pegar sua bicicleta e ir até esse estacionamento buscar a sua irmã. Entretanto, quando ele chegou lá, a sua irmã não estava mais lá. Ela simplesmente havia desaparecido. Então, Rick, com 5 anos, na inocência de criança, voltou para casa e falou: olha, avô, ela não está lá. O seu avô, já imediatamente preocupado com a situação, não que ele imaginou que uma tragédia havia acontecido ou que algo muito ruim tinha acontecido, mas ele imaginou que Amber tinha pegado essa bicicleta e tinha andado mais distante da casa deles, mais longe, né? Então ele informou a dona, que era sua filha, mãe da Amber, e ambos pegaram seus carros e saíram em busca dela. O avô passou por várias quadras procurando Amber e decidiu voltar ao estacionamento para ver se ela não tinha voltado para lá. Quando ele chegou lá, ele percebeu que já haviam policiais no estacionamento conversando com o homem. Foi então que ele percebeu que ele deveria se preocupar sim com a situação que estava acontecendo. Ao chegar então a esse estacionamento, ele percebeu que aquele senhor contava para os policiais que uma garota estava andando de bicicleta ali e que uma caminhonete preta, ele não sabia identificar necessariamente se era preto ou se era azul, havia parado. Um homem com aparência branca, até mesmo hispânico, havia descido dessa caminhonete, pegado ela à força, apesar dela gritar, chutar e pedir socorro, e ter colocado ela dentro da caminhonete. Ele saiu imediatamente do local, deixando apenas a bicicleta onde a Amber estava por último. Esse senhor que viu tudo acontecer era vizinho desta mercearia, desse local que estava abandonado, desse estacionamento, e ele era um aposentado. Era o senhor Jimmy Kevin, de 78 anos. Então, apesar de ele ver da varanda da sua casa, ele simplesmente não pôde fazer nada. Afinal de contas, ele não estava tão próximo do estacionamento. Ele estava na sua casa, na sua varanda. E mesmo com tudo que aconteceu, ele levaria um certo tempo para chegar até a Amber. Então, ele não conseguiu tomar uma atitude assim rápida. A coisa que ele pensou que era muito importante de fazer era ligar imediatamente para a polícia. E foi o que ele fez. Então ele ligou, pediu ajuda, explicou tudo o que ele havia visto naquele momento e imediatamente também os policiais se dirigiram até esse estacionamento. Então voltamos no momento, né, em que o avô chega lá e vê esse homem contando aos policiais tudo o que ele tinha visto. A partir de então, uma busca incessante começou por Amber. A comunidade se uniu. A história de Amber foi ao ar em todas as TVs locais. A própria mãe da Amber, a dona, ela chamou aquela moça que havia entrevistado ela para o documentário e permitiu que ela gravasse, fizesse inúmeras filmagens ao longo da busca de Amber e até posterior. As famílias elas se mobilizaram, elas fizeram caminhadas, elas fizeram cartazes, fizeram buscas em terrenos baldios, buscas em canais de escoamento, terrenos abandonados. A polícia trabalhou dia e noite, mas infelizmente as pistas sobre o sequestro de Amber eram poucas. Aquele senhor, que era a única testemunha do que havia acontecido, não conseguiria dar mais informações, por exemplo, a placa do carro, necessariamente qual cor era, e também nesse período não existia divulgação amplamente nas rádios e TVs. Então não foi informado para a mídia que uma caminhonete tinha pego ela, foi informado que alguém havia sequestrado. Como foi passando os dias, a polícia começou a divulgar mais informações para ver se conseguia até mesmo mais testemunhas. Mas era uma região também que moravam muitos imigrantes, e muitas vezes os imigrantes eram pessoas que estavam ilegalmente no país.
Então, a polícia até cogitou que algumas pessoas viram, mas por medo de serem deportadas ou até mesmo presas, acabaram não se envolvendo, acabaram achando melhor não falar o que haviam visto. Nesse local também não existiam câmeras de segurança, pois era um local abandonado. As descrições do veículo eram vagas e o relógio corria quanto tempo, corria contra a vida. Existem várias análises que crianças que são raptadas, que são sequestradas, elas têm em torno de 3 horas de vida após o momento do sequestro. Amber foi sequestrada em 13 de janeiro de 1996. Houveram buscas neste dia, que era um sábado, dia 14, dia 15, dia 16. Inclusive, dia 16 teve uma chuva, um temporal na região muito forte, que até mesmo as buscas tiveram que ser paradas. As buscas estavam sendo feitas com cães farejadores, com helicópteros e com toda a sociedade. Mas não foi suficiente. 4 dias depois, que era dia 17 de janeiro, um dia depois de todo aquele temporal que tinha acontecido e com o tempo ainda instável, um homem estava passeando com o seu cachorro e ao passar ao lado de um riacho que ficava atrás do seu condomínio, o seu cachorro simplesmente ficou enfurecido. Ele queria muito ir até aquele riacho. O dono achou estranho, pois não era uma atitude normal do seu cachorro, então acabou descendo com ele até lá. Ao chegar lá, ele verificou que existia um corpo feminino que estava na água. Imediatamente, ele pegou o telefone e ligou para a polícia. A polícia chegou lá e fez toda a verificação do local e também a análise para constatar de quem era aquele corpo que estava naquele riacho. Mas, infelizmente, apesar de todos os esforços que tinham sido feitos, o corpo encontrado no riacho era de Amber, de apenas 9 anos. Ela foi encontrada seminua, na verdade ela estava apenas com um dos pares de meia no pé e ela tinha vários ferimentos, inclusive na região do seu pescoço, que foi o que fez com que ela perdesse a vida. A autópsia do corpo de Amber revelou que ela foi mantida viva por aproximadamente 2 dias após o sequestro e que ela sofreu abusos sexuais e também espancamentos. Não se sabe ao certo se aquele corpo havia sido deixado antes daquela tempestade em outro local e aí ele veio com a correnteza e parou ali após as chuvas, ou se ele foi deixado exatamente ali. Mas o fato do corpo estar na água fez com que todas as evidências possíveis não fossem mais encontradas. Então, o seu corpo simplesmente não tinha nada mais que pudesse levar a um possível culpado. O que existia? Existia algumas fibras somente no seu corpo, que eram fibras de algum material, por exemplo, da cama ou de um tapete, que foram recolhidos e levados para análise. E ao longo dos dias, a polícia fez várias investigações. Inclusive, durante o funeral de Amber, que foi um funeral extremamente emocionante, inúmeras pessoas foram até lá, dentre as quais essas pessoas que ajudaram, né, a procurá-la. Os policiais também estavam lá, porque eles acreditam que se era um predador sexual, ele estava na região e possivelmente ele poderia estar no velório dela, mas ninguém, infelizmente, foi indiciado, foi analisado como um possível culpado. A sua família ficou extremamente devastada com a situação, muito triste. O seu irmão, apesar de ter 5 anos, ele entendia que a sua irmã havia sumido. O assassinato brutal de uma criança em plena luz do dia, num bairro comum, despertou uma onda de indignação. Como ninguém viu mais nada? Como que ele escapou sem deixar rastros? A dor da família se misturava com uma cobrança pública sem respostas. Afinal de contas, quem seria capaz de fazer algo tão terrível quanto uma criança, tão feliz, tão sorridente, tão amada como era a Amber? Os policiais, eles fizeram vários relatos de como poderia ser esta pessoa que raptou ela. Então, ele tinha aproximadamente 1,80 m de altura, era branco e hispânico, e tinha essa caminhonete, então, preta ou azul. E existe até hoje, porque o caso ainda está em aberto, ofertas de recompensa para quem tivesse alguma informação sobre essa pessoa. Afinal de contas, se ela permaneceu 2 dias viva com esse sequestrador, possivelmente ele tinha algum lugar que ele levou a Amber, que ele permaneceu com ela. Então é impossível que ninguém
tenha observado alguma coisa nesses dias. Segundo a análise da polícia, essa pessoa que sequestrou a Amber saiu do estacionamento e seguiu em direção à rodovia. Se ele tivesse seguido em direção à cidade, talvez mais pessoas teriam visto ele com a Amber, mas cogita-se que ele foi para o outro lado, ao lado da rodovia. Com isso também, levanta-se a hipótese de que foi um crime de oportunidade. Não era uma pessoa que estava vigiando a Amber, não era uma pessoa que estava seguindo a sua família e nem a observando. Era uma pessoa que passou naquele local, naquele momento, e se aproveitou da situação. Outra questão foi que foi muito rápido o sequestro dela, porque ela saiu de casa às 15h10 da tarde e às 15h18 a polícia recebeu a ligação desse senhor para avisar que ela havia sido sequestrada. Então foi assim, questão de 8 minutos. 8 minutos que separaram a Amber de sua família. Após alguns dias do funeral de Amber, uma mãe chamada Diane Simone teve uma ideia simples, mas que foi revolucionária. Ela ligou para rádios locais e fez o seguinte comentário: de que se nos Estados Unidos existem alertas meteorológicos aos quais toda a programação da rádio, da TV, até mesmo hoje, né, redes sociais, são paradas nesse momento e passam o alerta para que todos tenham acesso, por que quando acontece rapto, sequestro de crianças, também não acontecia algo desse gênero? Porque talvez isso poderia ter salvado a Amber, poderia ter sido uma maneira da própria sociedade ter visto aquela caminhonete e ter feito com que ela pudesse ter sido encontrada. Diante dessa ideia da Diane sobre fazer um alerta para toda a sociedade, a comunidade também aderiu a essa ideia e começou a exigir uma ação. Após alguns meses do funeral de Amber, então, foi implantado um sistema chamado Amber Alert. Esse sistema foi implantado primeiramente na cidade onde Amber morava e posteriormente foi colocado no estado do Texas e em 2003 foi colocado para todo o país. Hoje, Amber não significa necessariamente o nome dela, é simbólico a ela, mas Amber se tornou uma sigla que significa o seguinte: America's Missing Broadcast Emergency Response, ou seja, Desaparecidos da América, transmissão de resposta de emergência. Com essa implantação, então, em todo o país dos Estados Unidos a partir de 2003, vários raptos e sequestro de crianças conseguiram ser resolvidos rapidamente. Desde então, mais de 1.200 crianças foram salvas com o sistema de Amber. Com esse aumento da popularidade e também dos resultados positivos que este alerta Amber trouxe para a sociedade, outros países começaram a adaptar. Alguns países trocaram o primeiro nome, o Amber, por nomes de vítimas de seus próprios países. O Brasil adotou o sistema Amber Alert em 2023 e desde então já houve 4 casos em que foram resolvidos a partir do sistema de Amber Alert. Então, o que acontece? Como ele funciona? A partir do momento que a polícia registra o sequestro de uma criança, imediatamente eles informam as redes de TV, rádio e hoje as redes sociais, no caso do Brasil, o Meta, que é Facebook, Instagram, para que seja enviado dentro de um raio de quilometragem de 160 quilômetros o aviso de criança sequestrada e que está em perigo de vida. Este aviso pode ser emitido a qualquer momento? Sim, desde que seja evidenciado que a criança corre risco de vida. Existem vários passos para que seja aceito emitir esse alerta. Então, se você entrar no site do Ministério da Justiça e Segurança Pública, você vai encontrar o sistema de Amber Alert Brasil e lá você vai ter uma série de instruções. Por exemplo, quais são os requisitos, então, para conseguir pedir o sistema Amber? São, em casos de crianças e adolescentes desaparecidos em situações de risco de morte ou lesão corporal grave, desaparecimento recente e não voluntário, autorização dos pais para inclusão do alerta, fotografia recente e com boa resolução, ofício da autoridade policial do ponto focal de cada estado solicitando a inclusão. Portanto, existe uma série de regras, tanto no Brasil
como nos Estados Unidos e nos outros países, para emitir esse alerta, mas é um alerta extremamente importante. Em 2021, os investigadores que analisam o caso dela fizeram toda uma homenagem nesse estacionamento abandonado. Foi feito até mesmo um grafite muito bonito em homenagem a ela. A sua mãe e seu irmão participaram desse momento e eles falaram que com todo o avanço da tecnologia, talvez algumas pouquíssimas evidências que eles tinham no corpo de Amber, quando ela foi encontrada, possa evidenciar que algum suspeito. Talvez o suspeito ainda esteja vivo, talvez ele já não está mais, porque já faz, ano que vem vai fazer 30 anos, né, que o caso aconteceu, mas que eles queriam uma resposta para a família, né, um final para toda essa tragédia. O pai de Amber faleceu em 2001, vítima de doenças, né, mas durante o tempo que ele permaneceu vivo, ele foi um ativista muito importante também para a implantação do sistema Amber Alert. Como eu falei, no caso de Amber não houve uma solução até os dias atuais e a polícia oferece uma recompensa para qualquer pessoa que tenha alguma informação. A família de Amber se tornou ativista, participa de vários eventos, da palestra, luta por justiça, mas carrega a dor de não saber quem tirou a vida de Amber. Ela queria se tornar professora, viver, ser feliz e hoje é o símbolo de um alerta que salva vidas. É um grito que ecoa a cada notificação. É um legado que continua. Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. É um caso de uma tragédia sem soluções. Confesso que eu não gosto muito de casos assim que não tem soluções, porque a gente sempre quer ver a justiça sendo feita, mas infelizmente até agora não foi o caso de Amber. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esse caso ou de algum caso que vocês gostariam de ver. E nos vemos no próximo episódio.